Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Aliás, muita paz a todos nós. Nós vamos falar hoje de um assunto que diretamente, objetivamente, nós nunca abordamos no nosso canal. Você está vendo que você está assistindo esse vídeo e hoje não é sexta-feira nem domingo, porque são os 2 dias em que nós postamos os vídeos. Na sexta-feira, nós temos as palestras, os estudos, na qual nós postamos, porque gravamos na quarta-feira, e no domingo você sempre tem uma transmissão ao vivo dos tratamentos espirituais. Mas hoje eu queria falar um pouquinho do Aguinaldo profissional. E nós tomamos essa decisão porque muitas pessoas têm nos solicitado que falássemos sobre a nossa área de trabalho profissional e que pudéssemos também abrir alguma agenda para fazermos as terapias online. Como a minha agenda sempre foi muito complicada, até por conta das minhas viagens, nós nunca tivemos essa possibilidade. Mas agora nós conseguimos abrir um espaço na agenda para que as pessoas possam solicitar alguma consulta e nós possamos atendê-la profissionalmente. Então, nós decidimos fazer esta gravação, fazer essa transmissão, apenas para falar um pouco especificamente da nossa área profissional. Estamos lançando um livro agora em novembro, mais um, o nosso 6º livro autoral. Nós temos aí vários livros que são psicografados, mas de nossa autoria será o 6º livro, com o título Mente Sã. Também lançamos o livro Saúde Psíquica, Eu Me Perdi de Mim Mesmo, É Hora de Ser Feliz, Vida, Seu Maior Patrimônio, Um Caso de Amor com a Vida, todos livros que têm uma abordagem específica, o autoconhecimento, a saúde integral, mente, corpo e espírito. E dentro desta área, tanto na literatura como no consultório, nós temos trabalhado com muita ênfase em 2 pontos principais, que é o autoconhecimento e a reeducação emocional. Obviamente, nós sabemos que, embora as pessoas necessitem muitas vezes da medicação para ajudar no tratamento dos chamados transtornos psíquicos, como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade e por aí afora, também entendemos que a medicação, ela é uma faca de 2 gumes. A medicação, ela pode nos auxiliar, como pode nos criar maiores problemas. Porque, veja bem, quando nós falamos de transtornos psíquicos, quando nós falamos de dificuldade no campo da emocionalidade, precisamos recordar que estamos falando das dores da alma, estamos falando de algo comportamental. E à medida que nós buscamos um psiquiatra, e muitas vezes devemos buscá-lo, não podemos esquecer que o remédio, ele terá um efeito atenuante. A medicação ingerida, ela nos ajudará por um período, por um tempo. Você pode, por exemplo, levantar de manhã com uma dor de estômago e tomar um omeprazol. Você pode levantar de manhã com uma cólica de rim e tomar um Buscopan. Mas você nunca vai levantar de manhã e reclamar que o seu cotovelo está deprimido, que o seu joelho está nervoso, que o seu pé está ansioso. Isso não existe, justamente porque são dores da alma. E quando eu faço uso da medicação, obviamente, como eu disse ainda há pouco, isto vai me ajudar, mas eu terei que buscar a causa, eu terei que buscar a causa do meu problema, e para curar esta minha questão, eu terei que mudar atitudes, eu terei que mudar comportamentos, pensamentos, sentimentos. Daí porque a importância do autoconhecimento. Porque se eu não me conheço,
eu não sei o que modificar. Se eu não tenho um conhecimento profundo sobre mim mesmo, se eu não consigo responder à pergunta, quem sou eu? Como é que eu vou curar aquilo que eu desconheço? Quem sou eu? Quais são os meus medos? Quais são as minhas tristezas? Quais são as minhas perspectivas para o futuro? Quais são os meus medos? Quais são as minhas dificuldades no relacionamento do dia a dia? Esse processo de autoconhecimento, em que a terapia poderá ajudá-lo, é o que vai curar você, juntamente com a chamada reeducação emocional. E nós falamos e damos ênfase ao autoconhecimento e à reeducação emocional, justamente porque você não pode mudar o mundo em que você vive. O mundo é o que é. Assim também como você não tem o poder de mudar as pessoas são o que são. Você só tem uma alternativa: mudar você mesmo, reeducar-se emocionalmente. E é dentro desse processo de reeducação emocional que você conseguirá se libertar das suas mazelas, dos seus transtornos emocionais. E aí, então, a medicação indicada pelo psiquiatra vai ajudá-lo por um tempo. E à medida que você vai fazendo esta busca, à medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai se reeducando emocionalmente, obviamente você vai dispensando o uso de medicação, que por sinal, se você toma medicação por muito tempo, e nós sabemos disso, você cria uma dependência, e além de você criar essa dependência física, psicológica, você observa que ao retirar a medicação, depois de um período, o problema estará lá, porque ele não foi resolvido, ele foi camuflado. Então, nesses aspectos, é que nós estamos aqui para falar da terapia, para falarmos desse processo terapêutico, que se você tiver a oportunidade de tomar contato, com certeza isso vai lhe ajudar muito. Obviamente, eu sou suspeito para falar, justamente porque sou terapeuta, mas é uma grande verdade. As pessoas que têm se dedicado a este hábito terapêutico têm tido melhoras extraordinárias, têm evoluído no campo da compreensão e do entendimento da vida, da compreensão e do entendimento dos próprios sentimentos, da compreensão e do entendimento em relação às outras pessoas. Aguinaldo Paviani atende no seu consultório na cidade de Votuporanga já há muitos anos. E ali há um trabalho direcionado a essa cura integral que nós precisamos ter. Trabalhamos em 4 linhas principais. Temos a formação em 4 linhas de tratamento. Trabalhamos como psicanalista. Como vocês devem saber, a psicanálise surgiu a partir de Freud e ela tem como foco, como um dos focos, a nossa infância. Se seguirmos a linha freudiana, nós vamos aprender que tudo o que acontece conosco, desde o útero materno até o término da infância, que não foi resolvido, vai nos acompanhar pelo resto da vida. Então, muitas e muitas vezes, problemas que o indivíduo enfrenta hoje têm uma causa lá na infância, o que não é identificado imediatamente, justamente porque toda a experiência vivida, ela vai sendo colocada, ela vai caindo, digamos assim, num porão chamado inconsciente. Mas o problema é que, ainda que você não se lembre do que aconteceu na sua infância, aquilo vai influenciar na sua vida atual. Eu posso ter tido pais muito rígidos, muito disciplinadores, e ter ouvido desses pais que eu era um menino incompetente, que eu não fazia nada direito, que eu não ia ser ninguém na vida.
E aí, então, eu posso me tornar um adulto inseguro. Eu posso ter vivido uma experiência de abuso sexual. E quando adulto, ter uma dificuldade na questão da sexualidade. Existe aí infinitas possibilidades na qual a causa principal do problema psicológico está na infância. E aí, então, nós adotamos a metodologia da psicanálise, que vem justamente trabalhar estas questões mal resolvidas deste período infantil que aconteceram e que nós não conseguimos nos libertar. E aí a psicanálise, então, vai conduzir você até esta situação para que, a partir daí, possamos fazer uma ressignificação e o indivíduo vencer esses traumas. É claro que nós não podemos anular aquilo que nós vivemos. Nós não podemos cancelar aquilo que nós vivemos. Nós não temos o poder de deletar as nossas experiências ruins, mas nós podemos lançar um novo olhar sobre aquela vivência e, com isso, nos libertarmos dos nossos traumas. Também trabalhamos na área da psicoterapia, que é o processo mais comum em qualquer terapia, do diálogo, da conversa, desta experiência em que os clientes podem expor as suas dores. E ao expor as suas dores diante do terapeuta, às vezes ele vai ouvir uma orientação, às vezes o terapeuta vai apenas ouvi-lo, porque naquela ocasião ele precisa desabafar, ele precisa colocar para fora todos os seus sentimentos, todas as suas tensões. E ali, nesta conversa, é que muitas vezes o cliente consegue compreender muitas coisas que está acontecendo com ele. Como nós nos conhecemos superficialmente, para darmos um exemplo, é muito comum que a gente confunda sentimentos. O que é amar? Muitas vezes o amor que a pessoa acredita ter por uma outra pessoa, um amor tão profundo que leva a pessoa a dizer que não pode viver sem o outro. E aí, num processo psicoterapeuta, esta pessoa, aprofundando o conhecimento sobre si mesma, vai entender que aquilo não é amor, que aquilo é uma relação doentia, que pode ter a ver com carência, que pode ter a ver com dependência psicológica, dependência financeira, que pode ter a ver com medo da solidão, e se estabeleceu ali uma relação tóxica que aquele indivíduo chama de amor, mas que está muito distante de ser amor. Então, essa área da psicoterapia, ela é um processo de diálogo com o indivíduo. Inclusive, nesse livro que estaremos lançando em novembro, Mente Sã, tem alguns capítulos intitulados Sessão de Terapia, parte 1, parte 2, parte 3, onde ali nós transcrevemos alguns casos para a reflexão. Também trabalhamos como hipnólogo. A hipnose clínica, ela tem auxiliado muitas pessoas. A hipnose clínica é você ajudar a pessoa a mudar conceitos através da linguagem. A hipnose clínica, ela auxilia muito na resolução de muitos traumas. Então, é também uma técnica extremamente eficiente. E, por último, nós trabalhamos também como terapeuta holístico. E como terapeuta holístico, nós entramos mais numa questão holística, como a própria palavra já diz. Nós, então, fazemos as limpezas de chakra, os relaxamentos, as energizações, e aí, então, consideramos também a parte espiritual do indivíduo, porque se muitas causas dos nossos problemas estão na infância, outras tantas têm as suas raízes em existências passadas. E quando nós fazemos essa terapia, considerando ser uma terapia holística, nós temos a possibilidade de fazer essa investigação. Não se trata, embora isso seja possível,
de fazermos regressão de vidas passadas. Não se trata disso, mas de analisarmos com o cliente aquelas situações em que a sua dor, o seu sofrimento, a dificuldade que ele está passando, não encontra nenhuma causa na existência atual. E aí, então, podemos aprofundar a nossa pesquisa e, às vezes, conseguirmos descobrir, identificar estas causas passadas, que vai ajudar o indivíduo a lidar melhor com todo o processo. Esse, então, é o nosso trabalho aqui na cidade de Votuporanga, como psicanalista, psicoterapeuta, hipnólogo e terapeuta holístico. E nós, só para que as pessoas tenham um conhecimento mais amplo, nós fazemos uma separação total, todo o tratamento de ordem espiritual, orientação espiritual, tratamento de cirurgias espirituais. Esse processo é realizado na instituição Caminho de Damasco. Não tem a ver com o lado profissional. O lado profissional faz essas abordagens que nós acabamos de citar aqui, fazendo um resumo de todo o trabalho que realizamos. Então, para as pessoas que quiserem, de acordo com a nossa disponibilidade, podem entrar em contato conosco e estaremos lá oferecendo os nossos serviços. Você vai mandar um zap para o DDD 17 e para o celular 981 03 8511. DDD 17 981 03 8511. Aguinaldo, e como é que funciona o processo? Muito simples. Nós fazemos uma primeira consulta, fazemos uma primeira abordagem, ouvimos o problema que o indivíduo tem, fazemos uma análise de qual tratamento é mais adequado para a pessoa em questão, e a partir daí começamos as terapias, que podem ser semanais ou quinzenais. Se temos um caso mais grave, obviamente faremos um tratamento semanal. Se temos um caso mais simples, faremos uma abordagem quinzenal. Evidentemente, precisa haver entre o cliente e o terapeuta uma sintonia. Precisa haver entre eles uma empatia, e que muitas vezes não acontece. Acontecendo essa empatia, o cliente gostando do método de abordagem, inicia-se ali uma terapia. Entretanto, existem aí, claro, algumas dificuldades que nós temos que levar em consideração. Todo o processo terapêutico não é um processo rápido. Ninguém vai fazer um mês de terapia e resolver os seus problemas. Essa ideia de um curso de final de semana, de meia dúzia de terapias, solucionar os problemas da sua vida ou torná-lo uma pessoa feliz, é uma grande ilusão. A terapia é um processo, é como montar um quebra-cabeça, leva tempo. Um outro desafio da terapia é justamente o fato dela ser dolorosa. Eu costumo brincar com os meus clientes dizendo que terapia dói. O processo terapêutico é doloroso, porque, no bom sentido da expressão, nós vamos nós vamos encostar o indivíduo na parede, no intuito de fazê-lo olhar para si. E nem sempre isso é fácil. E daí, muitas pessoas acabam abandonando a terapia. E falando de terapia, a terapia também tem um sentido preventivo. E se vocês me permitem, eu vou aqui contar um caso, antes de encerrar, muito significativo, como a terapia pode nos ajudar. Eu venho de uma geração onde, na minha época de adolescente, de jovem, não era comum psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicanalista, e a gente acabou, a nossa geração, tendo que procurar uma terapia quando o problema já estava gigantesco. Feliz das crianças, dos adolescentes, que podem buscar uma terapia hoje, ainda antes de enfrentar os problemas. Eu me recordo, vou contar aqui esse exemplo, de uma cliente
e ela foi minha cliente durante muitos anos. Ela começou a terapia conosco com 13 anos. E ela, então, foi fazendo a terapia, foi fazendo a terapia. Aos 14, ela encontrou, entre aspas, a sua alma gêmea, começou um relacionamento afetivo e continuando a terapia. Aos 15, ela ficou noiva muito cedo, mas a família aprovava a relação, todos estavam felizes, ok. Aos 16, ela já estava aí visualizando um casamento, né, constituir família, e ainda na terapia. Aos 17, a pessoa em questão, a pessoa amada, por uma mensagem do WhatsApp, terminou o relacionamento e se dizia apaixonada por outra pessoa. E aí, então, quando eu soube disso, antes dela vir na terapia, eu fiquei imaginando como ela chegaria na terapia. Depois de tantos anos desse relacionamento afetivo, um relacionamento aparentemente feliz, com certeza chegaria destruída, depressiva, pensando em morrer. Eu até me preparei para recebê-la. E ela chegou na terapia. Triste. Sim, ela estava triste. Mas não depressiva. Não estava desesperada. E quando eu perguntei a ela se ela estava bem, ela disse: estou. Eu poderia não estar, Aguinaldo, mas nesse tempo todo de terapia, nós já conversamos aqui tantas e tantas vezes a respeito de auto-amor, de autoestima, como é importante nos amarmos. Você já conversou comigo tantas vezes dizendo-me que nós não somos a extensão de ninguém, que as pessoas são importantes na nossa vida, mas ninguém é insubstituível. E eu assimilei de tal forma essas explicações e procurei vivenciá-las de tal forma que hoje eu posso dizer que eu estou triste, claro, mas estou em paz comigo mesmo. Não estou desesperada, não estou depressiva e não estou pensando em fazer nenhuma bobagem. E assim, claro que eu fiquei extremamente feliz quando ouvi aquilo, porque aquilo era o resultado da terapia que havíamos realizado naqueles anos todos em que ela esteve comigo no consultório. Há pessoas que se apaixonam tanto pela terapia que acabam, depois de equacionarem os seus problemas, depois de se autoconhecerem, depois de se reeducarem emocionalmente, elas acabam continuando a terapia, fazendo aí o que nós chamamos de manutenção, uma vez cada 30 dias, elas estão conosco, trabalhando ainda o que falta, ajustando algumas coisas, ou simplesmente dialogando para poderem aperfeiçoar a própria caminhada. E esse é o grande desafio. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui repetindo para nos conhecer mais profundamente. Como disse Sócrates, a importância do conhece-te a ti mesmo. E assim, e nós vivemos dias muito difíceis. Quando olhamos para o futuro, embora a nossa fé em Deus, embora a nossa fé em Jesus, embora tenhamos a certeza que Deus nunca nos desampara, mas nós vivemos dias difíceis. Nós olhamos para o futuro e a nossa perspectiva sobre política, economia, sobre uma possível terceira guerra mundial, não é nada boa. Então, se nós não tivermos hoje em dia, uma conexão com a espiritualidade, se nós não tivermos hoje em dia uma boa terapia que nos auxilie a estarmos bem conosco mesmo, nós poderemos sucumbir, como temos visto tantas pessoas sucumbindo hoje em dia. Aquelas que não estão entregues totalmente à medicação e acabam vivendo em função da medicação, transformando-se aí muitas vezes em zumbis por conta do exagero de remédios. Outras tantas acabaram mergulhando nas ilusões da vida, nas drogas, no sexo, na bebida alcoólica, na busca pelo corpo perfeito e acabam
estando vazias por dentro, complicando a própria existência, evidentemente complicando a própria vida. Então, fica aqui a nossa mensagem, fica aqui o nosso recado. O telefone da nossa clínica, repetindo, é 981-038511, DDD 17, e nós estaremos ali, à medida do possível, e eu digo à medida do possível, porque nem sempre, quando você entra em contato com a clínica, você vai ser atendido imediatamente naquela semana. Precisamos aí de um período até que surja uma vaga, mas a partir daí poderemos ajudar, tá bem? Eu desejo a todos muita paz, muita saúde, que possamos buscar a felicidade, que possamos conseguir ser felizes o máximo possível, porque em verdade você merece ser feliz. E eu encerro com uma frase que eu tenho o hábito de dizer aos meus clientes: você é a pessoa mais importante para você. Nunca se esqueça disso. Você é a pessoa mais importante para você. Seja feliz, construa a sua felicidade e que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.